Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra quinzenalmente assuntos sobre oratória, posicionamento, comunicação e liderança para você se desenvolver e crescer na carreira. E hoje eu estou aqui com o Marcelo Borges, um convidado que se tornou uma pessoa especial para mim. Nós nos conhecemos no ambiente de trabalho e eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que ele faz. Ele fala de um assunto que é imprescindível para todas as pessoas, mas ele coloca esse assunto direcionado para advogados e aborda o marketing jurídico, um assunto que tem muita relação com o que aqui no Oratória Executiva a gente trata. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Cecília. Fico feliz com o convite. E é sempre muito gostoso poder compartilhar o conhecimento, compartilhar a experiência de vida. E parabéns pelo podcast, que tem sido um sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Ele é um sucesso porque as pessoas trazem tanto conhecimento, agregam tanto para a minha vida que só poderia ser um sucesso. Que ótimo. E obrigada por você aceitar o convite. Um prazer. Dedicar o tempo para estar aqui com a gente. E Marcelo, para a gente começar, conta para as pessoas o que Marcelo Borges comunica sobre Marcelo Borges. Olha, é muito uma experiência de vida, né? Que é sempre gostoso compartilhar. Muitas vezes a gente tem um plano de vida muito certo, né? E comigo não aconteceu de uma forma assim tão clara isso. Mas eu sou advogado de formação, né? E me especializei na área de marketing jurídico. E depois fazendo a parte de desenvolvimento de negócios para firmas de advocacia. E nesse contexto todo foi que a gente vai aprendendo. Sou autor de um livro sobre o assunto, que foi um dos primeiros livros no Brasil. Pode falar sobre o seu livro para as pessoas? Tá bem. É o Marketing nos Escritórios de Advocacia do Brasil. Está na 3ª edição pela editora Lex. Foi logo depois da minha pós-graduação em marketing pelo Mackenzie. E como o assunto era muito novo no país, né, marketing jurídico começou a ser falado no Brasil em 1998. E Sim. tinha aí pouca literatura, poucos livros, poucos artigos sobre isso. E em 2007, então, tive a oportunidade de ser autor desse livro. Então, que foi assim um marco, uma mudança não somente do posicionamento dessa ciência, vamos Sim. assim dizer, no país, mas também para a minha vida pessoal, né? Foi quando eu deixei de advogar pela parte técnica falando, né? E fui me especializando na área mesmo de marketing jurídico e desenvolvimento de negócio. Então, isso tudo fez adaptar e ver as necessidades do mercado, ver as necessidades dos escritórios e estudar bastante, né? Ainda mais que tinha muita dificuldade de encontrar material, mas hoje em dia está tudo mais simples para valorizar ainda mais a carreira do advogado. Sim. E eu percebo, eu tenho vários clientes advogados, né? Tanto em escritórios de advocacia, mas também pessoas que me procuram, advogados que me procuram para fazer um trabalho para eles, de oratória, de marca pessoal. E eu percebo que essa questão de marketing para o advogado é uma questão delicada, porque tem regras, né? Eu acredito que todo mundo tem uma regra, né? Mas o advogado, ele tem, acredito que para marketing, mais regras do que médico. São mais ou menos parecidas. São parecidas, né? Você pega, normalmente, os profissionais liberais, né? Você vai falar de médico, dentista e advogado. Se você lê o código de ética de cada um, eles são bastante próximos. São bastante próximos. São. É porque é uma questão que as pessoas falam, Cecília, mas eu não posso, quando a gente vai trabalhar a questão de marca pessoal, eu não posso vender na internet, né?
Então, me conta, como está evoluindo o marketing para advogado? Uhum. Esse é um dilema, né? Porque advogado muitas vezes usa esse argumento como uma desculpa para não precisar fazer nada. Sim. Então, a gente tem aí duas faces, né? A primeira sendo como uma desculpa, né? Porque é sempre mais difícil você trazer algo novo, você sair da zona de conforto. E, por outro lado, você tem reais limitações que vêm através do Código de Ética da Advocacia e o provimento 205 de 2021 que vem regulamentar a publicidade. Mas, de uma forma geral, as ferramentas que são permitidas ao advogado, elas podem sim e devem ser muito utilizadas. E elas, se bem utilizadas, elas trazem retorno. Então, saber conviver com as duas coisas, mas ser arrojado no limite do Código de Ética e do provimento, isso tem benefícios para a organização e para o advogado que são fantásticos. Então, saber trabalhar, não ficar na zona de conforto, não achar que, eu não posso fazer nada. Não, é só ler o código e ler o provimento que vai perceber que tem muitas ferramentas que são permitidas e que são utilizadas, né? A gente realmente não fala em venda, mas a gente fala em desenvolvimento de relacionamento, desenvolvimento de negócio, sim. Conscientização é importante. Né? Sim, e você trabalha tudo, né? Uma marca pessoal, uma marca organizacional, ser conhecido. Então, o marketing jurídico, ele não é nada novo. Quando eu escrevi o livro, a primeira edição, eu foi adaptar o que as empresas normalmente fazem, ou faziam e fazem. Eu fazia o filtro do Código de Ética e o provimento, que era um outro, mas sim, tratava também na publicidade, e com o resultado eram as ferramentas que a gente conseguia desenvolver nos escritórios, e consegue até hoje. E você consegue elencar 3 principais ferramentas assim, do marketing jurídico? As 3 principais básicas que todo escritório deve ter é um desenvolvimento de uma criação de uma logomarca profissionalizada, um portfólio, que é onde vai apresentar as áreas de atuação do escritório e mais sim, algumas informações que são possíveis, e um excelente site, atuando juntamente com as redes sociais. Sim. A tecnologia não foge. Não foge. Não foge dela, mas e dependendo do mercado-alvo de cada escritório, é que algumas ferramentas são mais específicas para uma determinada área, outras de áreas diferentes. Então, é a mesma coisa, você ter concessionárias que vendem carros populares, né? E que são... grandiosas. Sim, e da mesma forma você tem concessionárias que vendem somente carros de luxo e que tem uma outra forma de publicidade, um outro mercado-alvo, uma outra linguagem. Então, a advocacia é exatamente igual. Sim. E eu tenho a impressão, Marcelo, eu vou até compartilhar aqui aquela história que eu contei para você quando a gente conversou sobre o podcast. Eu recebi aqui uma advogada para fazer um trabalho de oratória. E ela tinha introversão. É uma pessoa introvertida, né? Não é que ela tinha introversão, ela é uma pessoa introvertida. E por questões de ansiedade para se posicionar, ela ficava nos bastidores do trabalho. E aí ela era advogada de um escritório e em um determinado momento da carreira dela, ela decidiu ser sócia desse escritório e comprou uma parte. E começou a deixar essa questão de marketing muito na mão do sócio. E ela começou a perceber que as coisas não iam como poderiam, não aconteciam como poderiam acontecer na visão dela. E ela falou, eu vou vencer, eu vou falar. E começou a palestrar, participar de congresso. Inclusive, ela me procurou para aprimorar o que ela já faz bem. E ela falou que o salto que o escritório deu foi gigantesco. Então, quando você traz essas 3 principais ferramentas, eu acredito que a questão
a gente fala de um escritório, né, de uma pessoa jurídica, mas grande parte do marketing, pegando esse caso, está numa pessoa física. Quando essa pessoa física, ela vai para evento, ela participa e aí leva, assim, todo esse complemento. Isso faz sentido dentro do que você... Faz, na minha opinião, sempre tem duas marcas. A minha marca pessoal e a marca Sim. organizacional. E as duas são igualmente importantes, né, e devem ser desenvolvidas. Quando a gente fala em marketing pessoal, a gente tem a mesma finalidade, os mesmos desafios do que um organizacional. Sim. E quando as duas coisas conseguem se falar, é onde os resultados aparecem de uma forma mais fácil. Uhum. Então, tem vários profissionais, advogados, que sabem trabalhar muito bem isso, a ponto de ficar tudo meio confuso. Mas não confuso no sentido de perdido. Sim. Na verdade, é conectado. A marca pessoal muito conectada com a marca organizacional. E é interessante porque, às vezes, a gente fala de escritórios que tem um advogado sozinho e firmas de advocacia que tem 1.500 profissionais, Sim. 2.000 profissionais, né? Só que as regras básicas são as mesmas. É entender realmente a realidade de cada um e conhecer quais as ferramentas para cada mercado-alvo que esse profissional vai precisar, é saber desenvolver. Mas o conceito é o mesmo, tanto uma marca pessoal como uma marca organizacional. Sim. E precisa ter um alinhamento, né? Um alinhamento. Por isso que é muito importante, eu acredito, para os escritórios de advocacia, do meu ponto de vista, eles se ligarem na questão de quem é o corpo executivo ali daquele escritório, porque esse corpo executivo, ele representa o escritório, né? Ele representa o escritório. Então, por exemplo, eu penso isso. Eu pego um material, né, eu entro no site de um escritório e eu vejo um site lindo que transmite credibilidade, tudo que aquele escritório tem para oferecer de melhor. Depois eu entro nas redes sociais e vejo que combina. E aí eu vou fazer trabalho com as pessoas dentro do escritório, né? Eu resolvi ser cliente daquele escritório e aí eu começo a perceber que aquela marca não é representada pelas pessoas que estão ali, os advogados que estão ali em contato comigo. A construção de uma marca, ela leva tempo e muito esforço. Muito esforço. É muita dedicação e ninguém pode falhar. Eu tenho uma visão um pouquinho mais ampla, né? Todos representam a organização. Sim. E eu acho um exemplo claro disso que ficou evidente nessa última semana foi aquele triste episódio dos jogos jurídicos e que tiveram alguns atos totalmente reprováveis, reprovados, e isso foi uma coisa notória. E foi interessante que algumas firmas onde... Eu não acompanhei o que aconteceu. O que aconteceu? Teve agora um jogo jurídico que aconteceu aqui no interior de São Paulo. De faculdade? De faculdades, né? Tá. Então, são jogos das faculdades de Direito e tiveram alguns atos de racismo por parte de alguns estudantes, né, de algumas faculdades. E esses estudantes foram apontados. Então, tem vídeos e tudo mais. E alguns dos escritórios onde eles trabalhavam, simplesmente dispensaram esses profissionais. Estagiários, provavelmente. Estagiários. Mas é interessante, esse é um exemplo claro de como cada pessoa que está dentro de uma organização, ela leva o nome da organização. E como isso é importante, né, para uma marca. Então, as marcas aí envolvidas, os escritórios envolvidos, eles tomaram a decisão, possivelmente, da demissão,
porque eles não querem ter a marca deles maculados, em razão de um fato que é muito triste, né? Então aí a gente consegue entender o peso de cada um, a marca de cada um, o que esses profissionais vão levar, mas não vamos falar deles, vamos falar de profissionais aí que sabem conduzir sua marca, né? Então, a marca pessoal, ela está diretamente relacionada à marca organizacional. Hoje, não se tem mais rede social, né? São todas redes profissionais. Então, não tem como. É exatamente o que você falou. Não adianta eu, na organização, na minha marca organizacional, eu vender ou eu apresentar valores, a minha missão, se do outro lado, na minha rede social mesmo, né, eu demonstro outras coisas. Sim. Então, a conexão vai ser feita pelo mercado. E o mercado ele é extremamente competitivo e inteligente para tirar as conclusões. Então, o cuidado de cada um, de saber trabalhar e saber trabalhar em conjunto na área do direito, que já é uma área mais, vamos dizer, mais cuidadosa, né? É uma área mais... a gente sempre trata de assuntos muito delicados e que trazem aí um peso para o cliente. Então, isso tudo tem que tomar muito cuidado para fazer uma harmonia entre a marca pessoal e a marca organizacional. E eu percebo, eu não sei se é uma experiência que você já teve, a questão que eu falei para você da conscientização. Isso entra no marketing, né, como uma ferramenta de marketing, porque eu conheço muita gente que não gosta de direito, sabia? Uhum. Que não são advogados e não gostam de direito e não gostam nem de chegar perto de um advogado. Quem gosta de advogado, né? Eu tenho que gostar, porque minha família inteira é de advogados, eu gosto, mas ninguém gosta de ter que lidar, de falar com o advogado. Todo mundo que acha, vai entrar o advogado, vai entrar regra, vai entrar confusão. E eu acredito que no Brasil falta conscientização mesmo. E eu vejo que os advogados, né, falando agora de pessoas, que eles entendem isso, do meu ponto de vista. E eles sabem, aqueles que vão conseguir levar o direito de uma maneira acessível em termos de conhecimento para as pessoas. Você vê isso como um ponto positivo? Porque, geralmente, o advogado, ele tem a mania de falar termos... Mania não, né? O mundo. Eu trabalho eu preparo profissionais, advogados para serem juízes, prova oral de concurso. Eles falam as respostas das perguntas, eu não entendo nada. Então, existe isso, um distanciamento em termos de comunicação entre o direito e as pessoas. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Em uma das minhas palestras, eu até comento isso sobre a advocacia antiga e a advocacia moderna. E de umas coisas que eu compartilho é que, antigamente, quando se imaginava um escritório de advocacia, pensava-se... É muito fácil a conclusão da pessoa ser um lugar de ambiente fechado, móveis maciços, livros, máquina de escrever. Então, essa é uma visão natural, mas é uma visão antiga. Atualmente, os escritórios são escritórios, principalmente os com foco empresarial, são escritórios extremamente modernos. Existe um cuidado e um trabalho de escritórios aí conhecidos e que buscam, escritórios modernos, né? Que até mesmo em relatórios, um dos objetivos é tirar o juridiquês. E não só nos escritórios, mas o próprio Poder Judiciário tem aí aplicado ou tem incentivado a que a linguagem se torne um pouco mais acessível. E isso é muito bom. Então, a advocacia moderna que a gente fala hoje deixou de lado essa visão de que eu não quero mais falar com o advogado, né? Então, dependendo da consultoria que existe, dependendo das empresas, o jurídico se tornou a fonte de aumento de faturamento na empresa. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, questões tributárias, de um planejamento tributário, uma recuperação de crédito. Então, tem empresas que olham o advogado e sorriem,
né? CFOs, por exemplo, que quando olha o advogado já dá risada, que fala assim, poxa vida, ele vem agregar, né, na minha empresa. E não somente nesse aspecto, mas em outros aspectos, como o desenvolvimento de produtos. Tem empresas que desenvolvem produtos que o jurídico faz parte desde a elaboração do produto. Olha que interessante. Para não chegar lá na frente e falar, viu, tá errado em relação ao Código do Consumidor, por exemplo. Né? Então, o advogado hoje, com essa visão, com essa pegada da advocacia moderna, ele está mudando essa impressão que o mercado tem. Né? O advogado se tornou hoje muito mais um colaborador, uma área que traz efetivamente coisas boas para os clientes e empresas, e eu vejo que isso é uma questão de futuro para que o mercado cada vez perceba mais. Sim. Né? Então, essa ideia de advogado é problema, isso eu acho que está passando, né? Nossa, é interessante essa visão, Marcelo, porque tem a ver com marca pessoal e tem a ver, eu acho que é um medo que os advogados têm, que eu acho que com a vinda de inteligência artificial, mas eu, pensando agora com o que você trouxe, obviamente a inteligência artificial ela vem fazer algumas coisas na vida de todo mundo, do advogado também. Também. Né? E que bom por isso. Só que eu acredito que o advogado que ele desenvolve uma marca pessoal forte, essa visão que você trouxe, porque quando a gente fala assim, o que é uma marca pessoal forte, né? Uma marca pessoal forte é aquela que, em primeiro lugar, ela é relevante. Uhum. Ela traz soluções, ela ajuda, ela serve, né? E depois vem autêntica, confiável, consistente, mas o ser relevante. E aí a gente vê, então, com essa visão mais moderna, uma oportunidade para o advogado de se tornar ainda mais relevante. Sem sombra de dúvida. Quando você pensa nas grandes marcas, as grandes marcas, elas são desejadas. Exato. Então, quando a gente pega Aston Martin, por exemplo, né? Ou você pega um Chanel. Uhum. Por que elas são desejadas? Porque, de alguma forma, o mercado vê valor, seja ele qual for, né? Algum, né? Algum. Na área jurídica é a mesma coisa. A gente que trabalha na parte de marketing jurídico há anos, a gente consegue posicionar marcas de escritórios de advocacia que também são vistas dessa forma. É um desejo ser cliente de determinados escritórios. A gente não está falando dos escritórios grandes, mas estamos falando de escritórios que conseguem exatamente mostrar valor da sua marca para o mercado. Então, a visão moderna da advocacia, a visão de que o advogado hoje ele é muito mais um aliado, né? Quando a gente fala na parte, por exemplo, de consultoria, dependendo da consultoria, evita um prejuízo gigante. Né? Um contrato bem feito impede um processo. Uma recuperação de crédito traz um dinheiro que muitas vezes a empresa não estava esperando. Então, isso tudo é que faz da advocacia moderna uma aliada dos clientes. E essa que é a visão que tem sido mais desenvolvida e mais divulgada mesmo, que o mercado ele está começando, eu acho que o mercado brasileiro começando a entender dessa forma, né? Tanto que a área consultiva dos escritórios acaba sendo uma área super importante, porque a geração de negócios dentro desse segmento ele é muito grande. Eu estou vivenciando agora uma experiência, eu vou contratar um trabalho o ano que vem, um trabalho de altíssimo valor. E a minha advogada está junto. Ela leu o contrato do primeiro fornecedor e ela falou, Cecília, aqui tem muita coisa que deixa margem para que se um dia esse casamento, né? Porque o que eu vou contratar não é uma coisa assim, eu contratei e vai embora. Não, é uma coisa que assim, é vida. Vai para sempre, sabe? Ela falou,
aqui não tem base, esse contrato não dá base para que você assuma como um compromisso assim. Então, agora, vamos nos reunir com outro fornecedor, porque esse fornecedor ele não está atendendo ao que ela solicitou, e ela vai participar da primeira reunião. É muito interessante, porque é um posicionamento de um advogado num lugar que muita gente não sabe que ele pode estar. Sim, o advogado ele tem ampliado muito sua presença em termos de negócios, né? Ele começou a fazer parte do dia a dia das empresas, do dia a dia das pessoas. Então, tem empresários que não fazem negócios sem antes consultar o seu advogado, porque ele não quer ter a dor de cabeça. Eu vou comprar um imóvel. Eu não quero. O imóvel tem que trazer uma alegria, não é para trazer problema. E aí é a oportunidade que existe de uma relação ganha-ganha, né? Em que o cliente ele fica seguro, o cliente se sente mais seguro e ele vai estar mais seguro. Isso não quer dizer que não vai dar problema, mas muitas coisas podem ser evitadas através dessa atuação do advogado. Muito legal. E, obviamente, que a questão de processo é uma questão natural, né? A gente está num país que tem muitos processos em andamento. É a última opção? É a última opção, mas ela também existe, né? Então, da mesma forma que a gente falou nessas situações, se isso vira um processo, da mesma forma, as pessoas vão precisar estar assistidas de um advogado para que faça valer os direitos dele dentro daquela situação. Mas, de qualquer forma, a advocacia moderna ela mudou. E eu acho que o mercado já está percebendo dessa forma. Sim. Então, as consultas a advogados estão assim, ficando cada vez em um volume maior, porque as pessoas não querem mais ter problema. E aí, num país que os processos Sim. se estendem, né? Sim. É muito melhor evitar. E tem muitas etapas para se evitar um processo. Então, tem um excelente o pré, né? Então, a documentação envolvida nos negócios, quando elas estão bem elaboradas, bem feitas. Então, o contrato é para não ser usado. Sim. Né? Mas quando ele for usado, tiver que ser usado, ele tem que estar aí bem feito. E outras situações, né, que para evitar o processo, para não ter o processo, muitas vezes é exatamente pelo contrato que a gente viabiliza não ter um processo. Então, são essas coisas que eu acho que estão mudando a percepção do mercado com relação aos advogados, e é uma grande oportunidade dos advogados mostrarem isso, né? Com o uso de tecnologia, a inteligência artificial é uma discussão muito grande na nossa área isso, né? O advogado vai ser substituído. O que a gente tem é que o advogado que não sabe usar a inteligência artificial, esse vai ser substituído pelo que sabe usar a inteligência artificial. Então, essa é uma realidade, né? Então, são pontos assim que estão mexendo com a advocacia, estão mexendo com o mercado, né? Mas os escritórios modernos, os advogados modernos, eles já percebem isso, já se movimentam. Então, desde o linguajar, que se torna mais simples, até mesmo as formas de condução de processos, uso de inteligência artificial, isso tudo agrega, isso tudo valoriza a profissão e, melhor do que tudo, isso beneficia a sociedade. Sim. E como ficam, na sua visão, Marcelo, as habilidades agora nesse novo mundo dos advogados, as habilidades de oratória e comunicação? Porque tudo que você falou, consultoria, ele se tornar um porta-voz do conhecimento, né? Traduzir o direito para uma linguagem mais, não digo simples, mas mais comum às pessoas. Quais as habilidades, na sua visão, que esse profissional, que é o advogado, que segue a tendência do marketing jurídico em termos de oratória e comunicação, na sua visão? O advogado ele tem que saber se comunicar. Tem que falar em público? Ponto. Tem que saber falar em público? Bem, primeiro ponto. Você pega as estruturas maiores hoje, você tem advogados que realmente são advogados extremamente técnicos, né, e que praticamente não têm nenhuma relação com os clientes.
Mas como esse advogado, só fazendo um parênteses para eu não perder isso, como esse advogado, na sua visão, vai prosperar na carreira? É que dentro da advocacia você tem vários tipos de escritórios, né? Então, quando os escritórios mais estruturados, eles são mais segmentados. Quando a gente pensa em um escritório menor, aí sim esse profissional tem que fazer tudo. Então, esses escritórios maiores, eles, como já tem muitos profissionais, muitas vezes esses profissionais são contratados especificamente para desenvolver peças, por exemplo. Então, ele não faz nem sustentação oral, ele não faz audiência, ele não faz contato com o cliente. Mas são situações muito esporádicas. De forma geral, a oratória para o advogado é fundamental, para que consiga se comunicar não somente em uma sustentação oral, que ele tem lá um prazo super curto para conversar, né, expor as ideias, necessidades, fundamentos, ao mesmo tempo que ele tem que se comunicar bem com o seu cliente. Então, a oratória e a comunicação para um advogado, isso é muito conhecido, né? Sim. Normalmente, advogados têm uma facilidade maior de escrita e de oratória, porque a oratória sempre fez parte do dia a dia do advogado. Audiência, por exemplo, uma sustentação oral, onde ele vai falar com os desembargadores. Então, talvez seja uma das profissões que mais exigem do profissional essas qualidades. Mas eu percebo que não é regra, sabia, Marcelo? Assim, o advogado ser uma pessoa que... Eu recebo muito advogados aqui, muito. Com medo de falar. Querendo aprimorar, obviamente, eu acredito que oratória é uma coisa que todos nós podemos e devemos aprimorar. Mas eu recebo muitos advogados ainda com receio de falar, de se expor. Sim, mas isso é uma coisa que é desenvolvida, né? Sim. Então, nem todos têm a mesma qualidade. E a gente pensa nisso mais como uma necessidade. Então, se eu não tenho essa facilidade, eu tenho que me aprimorar. Como um estudo, faz parte... Se isso fizer parte do dia a dia de um profissional, de um advogado ou de uma advogada, essa busca, né? Ele tem que buscar isso se tiver dificuldade, né? Então, o que eu estou querendo tentar expor é que muitas vezes na advocacia moderna, dependendo da firma de advocacia que a gente está falando, essa não é uma realidade de todo profissional. Essa questão de necessidade de oratória por estar constantemente necessitando disso em audiências e etc. Mas... de uma forma geral, a oratória faz parte da nossa profissão. Né? E se a pessoa realmente não tem essa habilidade natural, que eu acho que ela não é uma exigência, obviamente, na hora de você entrar numa faculdade de Direito, mas ela tem total condição de desenvolver. Então, mais uma necessidade que, se você não tiver essa aptidão, você consegue, pode e deve desenvolver, estudar, se aprimorar e vai, obviamente, agregar isso. E aí eu sou a prova viva de que isso é possível, né? Porque eu não falava e hoje eu torço para ter públicos imensos para eu falar. Olha, eu sei que eu vou confessar a minha idade aqui, mas quando eu terminei a faculdade, para ingressar na OAB, uma das fases do nosso processo de seleção era a prova oral. Então, eu tive a prova oral dentro da OAB, para poder tirar a carteira. Que né? Interessante. E isso, obviamente, foi abolido pelo número de faculdades, que ficou uma coisa inviável. Né? E também porque, como você disse, tem espaço para um advogado iniciar a carreira sem as habilidades de oratória. Sim, lá na época foi muito mais uma questão prática, né, do número de faculdades que tinha na época. Eu formei na PUC Campinas, então Campinas você tinha 2 ou 3 faculdades que a OAB daqui de Campinas era responsável, então era possível fazer. O número de estudantes não era tão alto, então era possível fazer a prova oral. Aí depois, com o tempo, as faculdades foram... o número de faculdades aumentou muito, então isso ficou inviável, né? Sim. Mas se for pensar, lá atrás
já era uma demonstração de necessidade do advogado conseguir se expressar minimamente. Sim. Isso acabou, mas na realidade essa necessidade ela continua. Continua. Mas de forma alguma isso é um limitador. Sim. Né, Cecília? Profissionais como você que podem auxiliar a quem tem certa dificuldade também a desenvolver e se tornar um Sim. grande orador. Então, isso é ótimo. E em relação à rede social, falar em vídeo, acredito que os vídeos em redes sociais, eles são uma grande ferramenta de você trabalhar essa questão da conscientização, de você trabalhar o seu posicionamento mesmo, enquanto escritório, mas enquanto profissional, né? Eu costumo falar para os meus clientes assim: você é fulano, está hoje em tal escritório. Exatamente. Né? Não, você não é esse escritório. E eu percebo que as pessoas elas ainda têm desafios para entender isso naturalmente. Elas precisam de um alerta. Eu tenho um cliente que ele é muito inteligente. Muito, muito, muito. E ele trabalha num escritório grande. E eu vejo com ele, porque eu faço o acompanhamento, que o escritório coloca esse profissional para fazer palestra. E ele gosta, e ele vai muito bem. Ele se desenvolveu, ele tinha muito receio de falar em público, se desenvolveu, ficou assim, maravilhoso, falando. E outro dia eu falei para ele: olha, você tem conhecimento, você gosta, ele fala, e gosta de ensinar, sabe, de disseminar conhecimento. Falei: pensa que o seu nome é X e hoje você está nesse escritório. Então, como você vai fazer um trabalho da sua marca pessoal paralelamente nas redes sociais? E aí eu acho que as redes sociais são muito importantes para o profissional, ele trabalhar a carreira dele, né? Tirando os escritórios agora, mas a carreira dele, como eu trabalho a minha marca pessoal, você trabalha a sua marca pessoal. E eu acredito que é um ponto que todos precisam pensar, né? E essa questão de vídeo, o conteúdo nas redes sociais, o que você tem a dizer da importância disso? Eu vou falar especificamente de marketing jurídico, né, e desenvolvimento de negócios, que é a minha área. O que a gente tem visto é um despreparo muito grande dos escritórios, da grande maioria, porque eles tentam fazer tudo de uma forma muito caseira. Sim. Então, é muito mais um desespero, ou muito mais fala assim: eu estarei nas redes sociais, mas sem uma questão estratégica. Falta estratégia disso. Então, você vê escritórios usando ferramentas de marketing que são totalmente impróprias para o mercado-alvo dele. Talvez sirva para um outro escritório, para um outro advogado que tem um mercado diferente. Então, só para ficar mais fácil de exemplificar. Isso mesmo. Quando você fala um escritório focado em pessoa física e um escritório focado em pessoa jurídica. Já são ferramentas diferentes. Quando você fala um escritório focado em empresas pequenas, escritórios focados em empresas maiores. As ferramentas são diferentes. Então, essa forma estratégica de entender e de desenvolver o trabalho de marketing, os escritórios erram muito. Muito. A grande maioria erra, né, em questões, em tese, básicas. Mas sem causar e sem recriminar, porque existe uma dificuldade mesmo, até mesmo, de encontrar profissionais habilitados e especialistas em marketing jurídico. Não são muitos. Hoje nós temos aí profissionais que são preparados mesmo para o desenvolvimento de marketing jurídico, mas até pouco tempo você tinha poucos profissionais no país. Sim, a gente falava mais do advogado comercial, né? Aquele que vai em busca de cliente. São duas coisas diferentes. Hoje está muito claro isso, né? Você tem o advogado que é especialista em marketing jurídico, é uma coisa. Sim. E você tem o advogado que é especialista em desenvolvimento de negócios.
Então, são dois profissionais diferentes. Da mesma forma que você tem o que existe hoje de uma grande dificuldade, são agências de publicidade e propaganda especializadas de fato, de verdade, em escritórios de advocacia. Não é comum você ter. E isso causa problema também. Porque é totalmente diferente. Muitas vezes o escritório vai e contrata uma agência que não é preparada, mas quer desenvolver o trabalho e desenvolve de uma forma não tão correta. Isso vai trazer o quê? Prejuízo para o escritório, porque a ferramenta que ele imaginaria conquistar clientes com isso não vai ter essa finalidade atingida. Então, ainda é um ambiente que precisa tomar um certo cuidado, né? Mas a busca hoje, os escritórios modernos, eles têm profissionais de marketing jurídico dentro e tem também profissionais de desenvolvimento de negócio. Que os escritórios sérios e modernos, eles têm advogados especialistas na área de desenvolvimento de negócio. Tem escritório, por exemplo, tem escritório no Sul, que está em Campinas, abriu uma filial em Campinas, somente com advogados de desenvolvimento de negócio. Toda a operação fica no Sul, né? Então, eles têm hoje, acho que são quase 10 advogados e advogadas de desenvolvimento de negócio. Sim. E o trabalho deles é ampliar mercado, fazer a captação, tudo dentro do código de ética e provimento, sem problema nenhum, né? Mas desenvolvimento de relacionamento e tudo mais. Então, a advocacia moderna, ela mudou muito. Ela está muito dinâmica. E isso envolve habilidade de comunicar, certamente, de negociar, de ouvir o cliente, de saber ter flexibilidade para adaptar, a flexibilidade na comunicação, para adaptar aquele cenário para aquele cliente, porque hoje não existe mais, acho que não existe mais trabalho prateleira, né, no universo jurídico. Então, eu vejo, pela minha experiência, o crescimento dos escritórios e dos advogados muito atrelado às questões de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Junto com as estratégias de marketing jurídico mais tradicionais, vamos dizer assim. Eu vejo isso muito nas pessoas, pelos relatos dos meus clientes, o quanto eles falam: Cecília, eu me desenvolvi, e aí eu melhorei nisso, conquista mais cliente, porque se torna uma pessoa mais amigável. Eu acho isso interessante para o advogado. Que o advogado era aquele antes que vinha com a lei, né? Hoje, o advogado ele tem que ser mais acessível. Né? Mais transparente, mais visto. A frase "quem não é visto não é lembrado" é fantástica. Sim. E é uma realidade também para a advocacia. Um dos grandes desafios que tem hoje para os escritórios, quando a gente fala em desenvolvimento de negócio, por exemplo, o advogado, ele, quando vai fazer a área de desenvolvimento de negócios, não é um advogado qualquer que fala: não quero mais advogar, então vou fazer desenvolvimento de negócio. Não, ele tem que ser um profissional preparado para isso. São os requisitos que você exatamente falou. É oratória, negociação. Isso não é questão de gostar, é questão de você estar preparado para. É fazer curso de negociação, é fazer curso de vendas, é fazer oratória, né, para que você consiga efetivamente ser um profissional especializado. Alguns casos a gente tem visto que advogados que são totalmente despreparados, da noite para o dia ele fala: pronto, agora eu sou um advogado de negócio. Não, você não é um advogado de negócio, né? Você está se intitulando um advogado de negócio. Da mesma forma que um tributarista tem que fazer uma especialização em tributária, né? O advogado de desenvolvimento de negócio também ele tem que ser um profissional preparado em todos os aspectos. Então, isso tudo é muito novo para a advocacia. A própria advocacia confunde marketing jurídico e desenvolvimento de negócio, né? A grande maioria. Interessante. E agora a gente tem, obviamente, a gente tem informação, a gente tem trabalhos que são publicados nesse sentido, na ideia de poder orientar, de levar a orientação, porque quando essa engrenagem toda funciona da forma correta, os resultados são certos. Sim. Eu estou na área de desenvolvimento de marketing jurídico desde de 2003.
Então, são mais de 20 anos na área de marketing jurídico e desenvolvimento de negócio. E eu tenho tranquilidade para falar que se tiver algo estratégico e bem desenvolvido de uma forma profissionalizada, não tem como dar errado. Se deu errado, é porque alguma coisa aconteceu no meio desse caminho. Que legal. E muitas vezes, quem faz tudo isso acontecer é a diretoria de um escritório. São os gestores do escritório, porque são eles que falam o sim ou o não. Então, esse movimento todo, quando tudo funciona adequadamente, né, é quando você tem os resultados mais expressivos, mais significantes, e os escritórios que mais crescem no país é porque eles entenderam que o escritório como um todo é uma empresa e ela tem que ser gerida dessa forma. Maravilhoso. O que é forte hoje nos escritórios, a busca maior, não é mais o marketing jurídico em si, apesar de ter muitos que ainda fazem errado, mas é o desenvolvimento de negócios. Essa é a busca que tem, principalmente de 2024, tem a FENALO, que é a maior feira, né, dos advogados aí da área jurídica da América Latina, que foi muito conversado sobre isso. Então, são oportunidades que esse movimento todo está trazendo aí eu acho que é muito benéfico, não só para a advocacia, como para a sociedade como um todo. Perfeito, Marcelo. Muito obrigada. Agora, fala de novo o nome do seu livro. É o Marketing nos Escritórios de Advocacia do Brasil. Está na 3ª edição pela Lex. No site da Lex lá é fácil localizar. Ele é um livro muito básico. Foi praticamente o 2º livro no Brasil. E por ser muito básico, é que existiu essa continuidade, né? 2ª, 3ª, e se depender de mim e da editora, isso vai continuar por bastante tempo. Mas, obviamente que além dele, tem outros livros já sobre assuntos, coisas mais técnicas, mais densas. Então, as organizações hoje, o advogado ou a advogada, não tem mais desculpa para não buscar informação, sim, não colocar em prática, porque é isso exatamente que vai trazer benefício para o próprio profissional. Muito legal. E você leia o livro do Marcelo. Como que as pessoas podem te acessar? LinkedIn, Instagram, Marcelo Martins Borges. Eu estou à disposição se puder colaborar, tirar dúvidas, fiquem à vontade. É sempre um prazer, é uma alegria poder compartilhar conhecimento. Os convites para... Fui palestrante FENALO, Semanas Jurídicas, então é sempre muito gostoso. Aposto muito nas novas gerações. Eu creio, sim, que a nova geração ela tem uma oportunidade que as antigas não tiveram. Eles têm muito mais acesso à informação. Eles têm muito mais... Tem a oportunidade de começar certo. Exatamente. Né? Então, eu creio que as novas gerações de advogados e advogadas vão chegar em lugares muito maiores do que as grandes firmas de advocacia do país. Muito legal. Eu vejo que isso é uma oportunidade. E quando eu faço as palestras para estudantes, você vê nos olhos, né, que muitas vezes o tema é novo, mas aquilo brilha, porque é a vontade, né, aliada a acesso à tecnologia. Rápido demais. E uma das coisas que eu acho que são fundamentais, não ficar acomodado. Tem muitos escritórios que aproveitaram uma onda boa e simplesmente só surfaram aquela onda. E depois entraram em crises financeiras, muitos deles não existem mais. Então, conhecer essas informações, né, eu acho que a nova geração tem condição de ver e entender esse processo, que é um processo bastante complexo, são muitas coisas envolvidas, mas sim, todos nós somos capazes, se nós tivermos vontade, se nós estudarmos, batalharmos. Organizarmos, né? Sim. Uma organização de tudo, um planejamento de sim, tudo. E o mais legal, eu acho que a advocacia hoje entendeu, o advogado técnico, ele sabe que ele vai crescer até certo ponto. Depois disso, ele precisa de alguém para ajudar. Sim. E esse é o grande diferencial, né, dos escritórios que tiveram um crescimento muito grande. Chega em determinada hora que o advogado abre mão da gestão,
abrir mão da parte financeira, contrata profissionais especialistas nisso. Porque é necessário, né? Exatamente. Ele precisa ficar conectado com questões estratégicas. Então, esse dinamismo todo que eu vejo que a nova geração tem muito mais condição de ter acesso a isso tudo do que as antigas gerações, né? Então, por isso que eu falo, a nova geração de advogado e advogada tem uma oportunidade. Vai depender só de cada um entender todo esse processo e, obviamente, investir onde precisa. Certo. Muito bom. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, por estar aqui. Grandioso. Eu que agradeço. Aprendi bastante sobre o universo jurídico hoje. Tem muita coisa, mas é sempre um prazer, uma honra. Muito obrigado pelo convite. Compartilhar um pouco, né? Que isso daí é só um pouco de tudo que a gente vivencia todo dia, mas é um aprendizado diário, né? Então, apesar de estar aí há tanto tempo no desenvolvimento dessas duas áreas, livro escrito, as palestras, mesmo eu falo que todo dia é um dia de aprendizado novo. Então, isso é ótimo, isso que faz a gente respirar diferente, ter gana para ir atrás dos desafios. Mente aberta. Né? E, obviamente, daí ter as vitórias, né? Muito legal. Parabéns pela carreira, pela pessoa que você é. Muito obrigado. Muito bacana. E parabéns também pelo trabalho desenvolvido, está excelente, como sempre. Obrigada, muito obrigada. E se esse conteúdo foi relevante para você advogado, advogada, ou que você entende que isso vai fazer diferença no escritório que você trabalha, para os seus colegas advogados, compartilhe, nos ajude a disseminar esse conhecimento. E nos vemos aqui daqui 15 dias. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, se for uma dúvida para mim ou uma dúvida para o Marcelo, que a gente direciona. E você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.